Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje o nosso papo é sobre um tema que a gente já falou por aqui e eu acho que ele faz todo sentido na nossa vida, que é o protagonismo dos nossos alunos e alunas. E para essa conversa, eu trouxe um convidado que eu conheci o trabalho dele pelo Instagram. A gente se contactou por lá e eu achei incrível ali o trabalho que ele faz. E ele tem um projeto de educação que está mudando o entorno dele, que está mudando aí muita gente. Eu estou aqui com o professor Enzo Doria, ele é articulador do protagonismo estudantil na rede estadual de São Paulo. E eu já combinei com ele aqui nos bastidores que a gente vai começar começando. Vou mandar aqui a primeira pergunta para ele. Enzo, você tem uma história fascinante. Você já passou por várias experiências, desde garçom a chefe de cozinha, e hoje você é um professor que inspira muitas jovens aí no seu dia a dia. Eu quero começar te perguntando como toda essa trajetória moldou a sua visão sobre o papel dos estudantes, das estudantes e a educação. Professor Enzo Doria, com muita honra, com muita alegria, bem-vindo ao Conversa de Classe. Obrigado, Maíra. Quero dizer primeiramente que é uma honra estar aqui com você. Fiquei muito feliz pelo convite, né, por estar sido convidado por você para estar participando desse canal que traz muito conteúdo, muita informação para a área da educação, que eu acho que muitas pessoas poderiam conhecer seu trabalho, que é fantástico. E por estar sendo entrevistado por uma pessoa como você, que tem um currículo vasto, assim, maravilhoso, que eu fiquei impressionado, que é uma prova viva de uma pessoa que tem na sua vida a educação contínua, né? Sempre estudando, se aprimorando, jornalista, pedagoga, historiadora, professora como a minha disciplina de formação, né? Atriz também, eu fiquei fascinante. Eu também tive uma experiência com teatro, né? Eu fiz a Escola Macunaíma, logo quando eu saí do colégio, né? Eu me aventurei um pouco nessa área, que foi muito boa para mim, gratificante também, para que eu pudesse ter uma melhor desenvoltura a falar, a trabalhar na sala de aula, ajuda em tudo, né? Sobre a minha trajetória na educação, primeiramente, como você mesmo tinha falado, eu fui garçom, né? Como você sabe, eu sou nordestino, primeiramente, né? Sou nordestino, vim da Bahia, com minha mãe, com minha família, ainda no início da minha adolescência. Aqui em São Paulo, sabemos que essa grande megalópole, essa grande cidade, sabemos que aqui o ramo da alimentação é vasto, é muito grande, né? E acredito que é uma porta de entrada para muitos jovens e muitas pessoas no mercado de trabalho. E foi o que eu fiz, né? Quando ainda adolescente, tinha muito anseio, muita vontade de trabalhar. Como ainda estudante, não tinha uma formação acadêmica, eu precisava entrar no mercado de alguma forma. Então, foi na área da gastronomia, na parte ali, né, do ramo de alimentação, onde eu tive minha primeira oportunidade, né? Entrei sendo atendente de alguns estabelecimentos comerciais, depois eu tive a oportunidade de subir para ser, né, um operador de caixa, depois fui subgerente e cheguei à gerência, e ali onde eu fui conhecendo a questão de compras, né? Logística, contratação, e por aí vai, né? Atendimento, sabemos que tem muitas coisas que envolvem a parte da gerência de um estabelecimento. E isso foi um aprendizado para mim. Nesse mesmo período, eu comecei a estudar, né? Fiz a faculdade, eu fui bolsista pelo ProUni, tenho muito orgulho disso. Foi um mecanismo, uma porta de entrada para mim no estudo, né? Onde eu consegui cursar minha faculdade 100%. Isso para mim foi uma vitória na época. E aí eu fui estudar História, porque é uma área, uma disciplina que eu amo muito, gosto pra caramba, né? E a educação sempre teve uma importância muito grande na minha vida.
né? Através da educação, a gente sabe que a educação transforma as vidas, né? E eu sou a prova viva disso, né? Sou uma pessoa que, você vê, eu trabalhei no mercado na parte de alimentação. Depois que fui gerente, eu me especializei, estudei, virei chefe de cozinha e depois me especializei, virei chefe de cozinha espanhola, né? Então, assim, educação, gastronomia, é um leque, é uma coisa assim que é um pouco divergente, um pouco diferente, mas que eu consigo enxergar uma questão similar ali, né? Por exemplo, na cozinha que eu trabalho, que é uma cozinha espanhola, tem muito a ver com a questão da história também do mundo. Quando a gente fala lá de tortilhas, por exemplo, a gente tem uma questão da Guerra Civil Espanhola, né? Que a gente pode fazer essa similaridade ali entre os dois, né? Que é onde os soldados que estavam na guerra só tinha batatas para comer, era o que tinha no ambiente daquele momento, daquele cenário, e hoje é um prato que podemos dizer que é sofisticado, que as pessoas saem para comer, né? E que tem todo um contexto histórico, né? E o protagonismo veio na minha vida através da escola estadual, né? Eu tive esse desafio de ser professor articulador de escola estadual, né? Trabalho atualmente em 3 escolas estaduais, onde desenvolvo esse trabalho, né? Com as lideranças, com o Grêmio Estudantil, com os próprios clubes juvenis, e eu acho fantástico, né? Eu realmente gosto muito, me sinto muito feliz com esse trabalho que eu desenvolvo. Enzo, primeiro de tudo, né, parabéns pela trajetória, você tem uma história linda, né, e que bom que você compartilhou aqui com as pessoas. E é interessante, né, que você começou a falar um pouquinho sobre protagonismo, e eu, assim, pelo que eu conheço dos professores e das professoras, eu acho que a primeira coisa que vem no pensamento é autonomia. Aquela ideia assim, vamos deixar o aluno fazer. Mas nós sabemos que vai muito além disso, né? Tem a ver muito mais com engajamento, como ter voz, como ter espaço de verdade. Eu quero te perguntar como que você articula essa ideia na prática e o que que você acha, né? Você, enquanto um educador que promove esses espaços de engajamento mesmo com os estudantes, o que que você acha que a gente precisa repensar para que o protagonismo não seja só um discurso? Olha, Maíra, essa pergunta ela é essencial. E olha, eu vou te falar, realmente é muito desafiador. É desafiador muito mesmo, porque quando realmente a gente fala de protagonismo, e essa frase que você usou, deixar o aluno fazer, é algo que vem vários questionamentos, né? Porque só quem vive na prática sabe como que é a realidade. Eu acho que a figura do aluno protagonista, ele está atrelado sempre também a um professor que é protagonista. Se formos sempre quando eu entro em sala de aula para conversar com esses alunos, nos clubes principalmente, eu falo para eles, olha, se vocês estivessem em um cinema ou numa peça teatral ou numa novela, vocês seriam os atores principais. E aí, pegando essa fala de que ele seria esses atores principais, a gente não consegue falar de um aluno protagonista sem um bom professor roteirista. Um professor que vai fazer essa articulação para que o aluno possa desenvolver ainda mais esse protagonismo, porque não é só o aluno ir sozinho, somente ele. É ele ter alguém que ajude ele nesse caminho para que ele realmente venha efetivar todo esse protagonismo que tem dentro dele. Todo aluno é protagonista, desde aquele aluno que também é indisciplinado, que tem problemas com indisciplinas na escola. Eu muitas vezes já tive esse desafio de trabalhar com alunos que tinham problemas disciplinares, mas que muitas vezes eu via nesse estudante algo dentro dele que realmente poderia ser trabalhado, desafiado, e quando colocados em situações onde eles estavam à frente, o resultado foi surpreendente. Então, quando a gente fala deixar o aluno fazer, realmente deixar o aluno ser protagonista, tomar a frente, ser o líder ali, né? E quando a gente fala de protagonismo,
eu nunca vejo o protagonista assim sendo um único aluno o protagonista da ação. Eu acho que o protagonismo ele está atrelado a um coletivo, o grupo, é todos. Então, quando a gente fala de protagonismo estudantil, a gente está falando de todos os alunos, todos aqueles que estão envolvidos na unidade escolar, que vai fazer um trabalho, que às vezes um está ali à frente, sendo líder, tomando a frente das decisões, mas que está levando os outros, né, que são membros e que tem que ter essa corresponsabilidade, né, para poder se trabalhar dentro da unidade escolar. E é como eu falei para você, eu acho que a figura do aluno protagonista, ele está atrelado também a um professor que é um bom roteirista, um bom articulador, para trabalhar isso junto com o aluno, né? Não deixar ele sozinho. Eu acho que, por isso que esse cargo que eu desenvolvo, essa função hoje dentro das escolas, eu acho ela fantástica. Por quê? Primeiro, eu tive, quando estudante, tive muita experiência com conselho de classe, onde eu fazia parte, na verdade, do conselho escolar, né, as APMs. Tive experiência também como diretor na época de Grêmio Estudantil, depois fui presidente do Grêmio Estudantil, líder de turma, sempre nas minhas turmas que eu fazia parte, eu sempre estava ali, sempre era escolhido líder, né, pelos demais, pelos meus colegas, porque eu sempre mostrei uma figura que sempre estava à frente, não me colocando como mais importante, mas puxando eles junto comigo, porque eu acho que o líder é isso. O líder tem que puxar os demais, os que estão lá atrás, abraçar, acolher, para que todos consigam ter um papel importante nessa trajetória. Então, eu muitas vezes, como estudante, como gremista, me via só, porque muitas vezes não tinha essa ponte, essa interlocução entre aluno, gestão, aluno, coordenação, professores. Então, a gente meio que fica à deriva. Fica uma coisa assim, meio que não tem uma comunicação. E eu acredito que não é pela falta de interesse, muitas vezes, da própria gestão das escolas, dos coordenadores e professores. Pela falta de tempo, a gente sabe que a escola envolve muita coisa, desde questões pedagógicas, disciplinares, administrativas. Então, acho que o papel desse professor articulador é fundamental. Então, acho fantástico o trabalho de todos os professores articuladores que trabalham com protagonismo, que tem nas PEIs, né? Eu acho que a figura desse professor é fundamental. Eu queria muito que, na minha época, tivesse esse professor articulador para que a gente conseguisse trabalhar melhor ainda essa comunicação. Enzo, que resposta maravilhosa. Você deu uma aula, né, do que é protagonismo. Começando aí da metáfora, né, que o professor é o roteirista, e eu acho muito significativo a gente apontar mesmo esse lugar de que não é porque o estudante é protagonista que o professor, a professora perde protagonismo, pelo contrário, né, ele inclusive aumenta. Mas, o que eu estava pensando aqui, né, a escola ainda é vista como um lugar de reprodução de saberes, né, e quando você traz essa visão do protagonismo, você também traz uma visão aí de ruptura, né? Eu quero te perguntar, qual que você diria que é o maior desafio para implementar o protagonismo estudantil de forma genuína, sem que ele se perca ali em burocracias ou projetos que sejam desconectados ali da realidade dos alunos? Essa sua pergunta, Maíra, mais uma vez, é uma pergunta pontual e precisa. Por quê? Quando a gente fala dessa questão da ruptura, eu acho que a escola ela tem que estar aberta e querer realmente que os alunos realmente desenvolvam trabalhos onde eles sejam protagonistas realmente, né? A gente fica nessa... eu costumo muito repetir essa palavra, protagonismo. Inclusive, meus alunos de todas as escolas que eu trabalho, eles não me chamam de Enzo, eles me chamam de protagonista. Eles chamam, o protagonista chegou, oi protagonista, boa tarde protagonista. E aí eu falo para eles, eu não sou protagonistas são vocês. E aí eles acham fantástico isso. E é muito interessante porque quando a gente fala dessa questão de cenários, cada escola e cada unidade, instituição tem a sua realidade, onde ela está inserida na comunidade, como que é o comportamento daqueles alunos perante a isso, como que são trabalhados os projetos, se vão para frente, se tem uma dificuldade, e isso é muito nítido. Eu, com a experiência de trabalhar em várias escolas, eu consigo ver como que é diferente.
é muito diferente, assim, o perfil dos alunos, o perfil de questão da gestão, dos próprios professores. Então, a gente tem que saber trabalhar conforme realmente o cenário que a gente está inserido, para que não seja uma coisa também assim colocada de goela abaixo, seja uma coisa empurrada, obrigada. Não, tem que ter um contexto. Acho que o aluno tem que entender, primeiramente, o que é ser um aluno protagonista, se colocar como esse aluno, não se colocando, eu costumo falar do protagonismo reverso, não se colocar como um protagonista que fica revertendo o que realmente tem que ser. Por exemplo, o professor é a peça fundamental, o professor ele é importante, ele tem um papel dele, e isso tem que ser respeitado. E o aluno protagonista, ele está ali, lado a lado com o professor, sendo essa ponte, ajudando, sendo parceiro, jamais acima do professor. E existe hoje, não nas escolas que eu trabalho, ainda bem, mas eu vejo muitos professores que falam isso, onde dá muita autonomia para o estudante, e muitas vezes o estudante confunde isso, essa autonomia com liberdade ou com poder, né? E não é isso. Então, acho que tem que estar muito bem definido. É o papel do aluno, o papel do professor, o papel da gestão, e claro que fazendo uma parceria. Eu acho que com essa parceria tudo flui muito bem, as coisas tendem a dar certo, os projetos realmente, no final, como um todo, tendem a dar muito certo, né? Então, acho que a escola tem que se permitir. Eu sou muito feliz, graças a Deus, pelas minhas gestões das escolas que eu trabalho, que as gestões têm uma parceria muito grande com os estudantes, escutam eles, tem essa questão da parceria mesmo ali, de trabalhar junto nos projetos, e não ficar somente aquela coisa assim também, Maíra, de quando a escola precisa, o aluno está ali, ele ajuda, ele faz, ele executa. E quando o aluno precisa e ele quer desenvolver algum projeto, eu acho que às vezes não tem essa liberdade, essa parceria de lá para cá. Então tem que ser para ambos, né? Tanto para professor, aluno, gestão, aluno, professor ali. Na verdade, é para mais de dois, né? Uma parceria de todos, para que as coisas possam fluir. E eu escuto muito isso dos alunos, que muitas vezes tem que ter essa parceria de todos os lados, né? Tanto da gestão para os alunos, quanto alunos para a gestão, para que as coisas comecem a fluir bem. Que incrível, Enzo, assim, e muito legal, né, os seus alunos te reconhecerem também com o apelido aí de protagonista, achei o máximo aí essa história que você contou. A gente está chegando aqui no finalzinho da entrevista, e você citou, né, um pouquinho do seu trabalho com a juventude, né, e acredito, né, acho que estamos todos na mesma página, que é uma fase cheia de desafios, entretanto, é uma fase também de muito potencial, né? Acho que isso que aparece assim muito forte na juventude, sempre que a gente se encontra aí com os alunos e alunas. Eu queria saber, na sua opinião, qual que é a chave para a escola não só ouvir a voz dos estudantes, mas que essa voz tenha um eco transformador que de fato impacte tanto a escola quanto a comunidade como um todo. Mayra, então, essa questão do trabalho com a juventude é algo que realmente me encanta. Quando eu soube que o Estado precisaria de alguém, de um professor para trabalhar com esse grupo de jovens, desenvolvendo esse trabalho que hoje eu desenvolvo, eu fiquei muito feliz. Eu me identifiquei rapidamente, que eu falei, nossa, vai existir um professor articulador para trabalhar com essa juventude, para levar propostas para eles. Eu achei magnífico e prontamente já me coloquei à disposição, e as escolas abraçaram os projetos que eu apresentei, e são projetos que têm dado muito certos. Por quê? Eu acho que a gente, como professor, temos que saber também a linguagem da juventude, dos nossos estudantes. A gente sabe que a gente estuda, tem muito conhecimento, tem às vezes uma linguagem que não entra na cabeça do estudante, por ser uma linguagem um pouco mais robusta, mais culta, né? E o estudante, ele às vezes tem uma linguagem um pouco juvenil mesmo, jovem. A gente já foi jovem, a gente sabe como é que é. Então, procurar
ter essa linguagem do jovem para que ele te aceite, para que ele te acolha também, tenha essa parceria, é muito importante. Então, eu prontamente tive isso com todos os meus alunos. Eles me respeitam quanto professor, mas também tem uma questão ali de uma fraternidade, de um respeito, de uma troca. E eles me procuram muito, e fico muito feliz quando eu estou nos ambientes para ajudar eles, me procuram até para projetos que vão além de outras disciplinas, estão sempre me procurando, me perguntando, tirando dúvidas, vendo que eu posso ajudar eles nesses projetos. Uma prova disso mesmo é os clubes juvenis, que são super desafiadores. Os clubes juvenis é um momento onde eu estou com 15 salas, às vezes de uma vez só. Na maioria das vezes são 15, 13 salas ali. Então, eu conto com a parceria dos presidentes desses clubes, que são os presidentes, os vices, os suplentes e os próprios membros. E então é uma parceria de confiança, onde eu, como professor que coordeno aqueles projetos, tenho os nossos presidentes que desenvolvem esses papéis. Então são clubes desde hip hop, batalha de rima, slam, K-pop, a própria capoeira, né? Então tem um leque, assim, tem artes, teatro, então são muitos clubes juvenis. E dentro do clube, a gente costuma falar, eu converso muito com eles isso, que não é só um momento de diversão, é um momento de aprendizado também contínuo. Isso para a vida mesmo, para a vivência até em sociedade, porque além deles estar aprendendo uma modalidade de algo que eles não conhecem, ou às vezes tem uma similaridade ali, compartilham do mesmo interesse, né, daquele estudo específico que eles estão fazendo, ou aquela aula ali, eles estão aprendendo a questão da empatia, né, conceitos, assim, habilidades, né, são habilidades desde que individuais e até habilidades coletivas, né, para a convivência em grupo, né? Então eles desenvolvem ali a empatia, a autoconfiança, a criatividade, a resolução de problemas continuamente. É algo que sempre acontece, assim, tem problemas, e aí eu falo para eles, problemas a gente sempre vai ter, a gente tem que saber resolver. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente junta, senta, conversa, alinha, para ver como que é a melhor forma que a gente consegue resolver isso. Isso é para a vida deles. Então, é aprendendo de uma forma gamificada, tendo aprendizado ali de habilidades, e então isso é fantástico. E isso com o Grêmio Estudantil também. O Grêmio desenvolve nas escolas um papel importantíssimo, fantástico, que ajuda até as escolas a alavancar projetos assim que a gente fica mega feliz. Por exemplo, tem grêmios de escolas que eu trabalho, que eu faço interlocução também, que trabalha com ONGs, a parceria. E isso eles vão levar para o mercado de trabalho, para a vida deles também, saber fazer essa parceria de projetos, né? Hoje a gente trabalha com parcerias de, por exemplo, ONGs que trabalham com a reciclagem de tampinhas, que faz revertem o valor para tratamentos com câncer. A gente tem o dos lacres, que aí, além de estar fazendo bem para o meio ambiente, para a sustentabilidade, ainda vai trocar por algo que vai ser bom para eles, que aí são a cadeira de roda, que aí eles fazem a doação para instituições de caridade. Então, assim, são vários projetos que agregam dentro da escola. E, esses projetos que eu tenho citado para vocês são projetos que estão colocados sempre em gincanas, onde as salas têm metas, onde eles têm essas metas definidas por pontos, e aí conforme eles vão entregando essas atividades, eles vão ganhando esses pontos, vão saindo na frente na gincana, que lá no final tem uma premiação para a turma deles, né? E vão fazendo bem ao mesmo tempo. E isso vai alavancando os projetos da escola, colocando a escola em um patamar melhor, seres humanos melhores, estudantes melhores, fazendo bem, né? Como um todo. Então, isso é fantástico, assim, isso não tem preço. E as nossas escolas, assim, os alunos têm mostrado um protagonismo assim, surpreendente, desde a desenvolver projetos para arrecadação financeira, para comprar maquinários, para comprar jogos para eles mesmos utilizarem nos clubes e nas horas de intervalo. Recentemente agora teve a mesma compra dos pimbolins, onde os alunos fazendo vendas, então, ou seja, eles fazem vendas, eles já sabem como comprar, como vender, calcular o lucro que eles tiveram com isso,
E aí registram tudo em ata, em reunião, tudo formalmente, né? Então, assim, é um aprendizado contínuo, desde a parte financeira, a como se comportar em uma reunião, como registrar em uma ata, como que a gente destina o recurso, a prestação de contas que eles fazem para os próprios estudantes, para falar, ó, a gente arrecadou tanto, a gente está destinando esse valor para tal finalidade, vai ser usado dessa forma. Então, eles vão aprendendo a como se comportar como cidadãos, como trabalhadores futuramente do mercado de trabalho, né? Então isso é muito importante. Isso vai além de ensinar como professor de disciplina, é formar cidadãos mesmo, né? Então isso é fantástico. E isso para mim eu acho que não tem preço. Só coisas maravilhosas, hein, Enzo? Parabéns pelo trabalho de impacto, né, que você está fazendo e mostrando como que a gente cria impacto de verdade. Eu quero agradecer a sua generosidade, a sua presença. Gente, ele está lá na sala de aula e falando com a gente aqui no programa, né? Não tem mais disponibilidade que isso, né? E quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Claro, Maíra. Novamente, eu queria agradecer a você por essa oportunidade de estar me convidando para o seu canal. Aqui é um canal fantástico que vou compartilhar, com certeza, com vários professores, aí, colegas da educação, para conhecer seu trabalho fantástico, que recebe várias pessoas diariamente, com vastos conteúdos aí, voltado para a educação, para a aprendizagem. E a gente tem muito que aprender como professor, como pessoas também. A gente está em contínua evolução e aprendizado, né? E eu quero deixar uma mensagem para a juventude mesmo e para nós, professores, para saber escutar mais os nossos estudantes, saber olhar, não olhar só aquela copo, a gente fala muito do copo cheio e a parte vazia. Não olhar só para aquela parte vazia, olhar para a parte mais do copo cheio, antes dos 100% lá, olhar para os 90%, não somente para aqueles 10% que fica ali, né, aquela questão de disciplina, de aborrecimento. Eu acho que a juventude tem muito para contribuir. Eu acho que a educação só vai vencer quando for uma parceria entre todos, alunos, professores, pais, principalmente. Os pais têm que ser parceiros da escola, parceiros dos professores, dos filhos, né, para que a gente consiga ter uma educação cada vez mais de qualidade, como fala o nosso patrono, né, o Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, transforma pessoas e pessoas transformam o mundo, né? E dizer que o protagonismo ele está aí e vamos fazer com que esse protagonismo seja um protagonismo positivo, não reverso, e onde haja uma parceria entre todos para que os nossos alunos cada vez se desenvolvam mais, né, como pessoas, estudantes e cidadãos da nossa sociedade. Melhor mensagem final aí impossível. Enzo, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.